Oremos mais uma vez, irmãos, ao Senhor, suplicando que o Senhor nos abençoe e nos dê o entendimento necessário para compreendermos a palavra. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora suplicamos, Tu que sondas mente e coração, que nos concedas a graça de recebermos o Teu Evangelho nesta noite, acolhendo com mansidão a palavra pregada e nos tornando praticantes da palavra e não meros ouvintes. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora, porque sabemos das nossas limitações, das barreiras que se impõem contra nós, das dificuldades que temos, e cremos que só o Senhor pode nos esclarecer, nos dar o entendimento, porque Tu és o autor divino da Sagrada Escritura. Tens uma palavra apropriada, especial, nesta noite para cada pessoa, criança ou idoso, jovem ou adolescente. Tu tens, ó Senhor Deus, uma palavra para o homem e para a mulher. Tu tens uma palavra para o Teu povo. Por isso rogamos, ó Senhor, abre o nosso entendimento e coração e fala ao Teu povo, à Tua igreja que se reúne nesta noite e que agora está pronta para Te ouvir falar. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Terminamos hoje o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Convido-os a localizarem comigo o capítulo 9. Temos hoje diante de nós os últimos versículos, é a última sessão, versículos 35 a 38. O que temos diante de nós, mais uma vez, é uma apresentação resumida no versículo 35 da missão de Jesus. Depois, no versículo 36, nós vamos ver mais uma menção a respeito da piedade e compaixão de Jesus. Versículos 37 e 38, nós então concluiremos vendo a missão da igreja de Jesus, ou a missão que Jesus confiou à sua igreja. No versículo 35, na leitura, a partir do versículo 35 em diante, veremos isto. Eu peço a atenção dos irmãos até o versículo 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A missão de Jesus, segundo o versículo de número 35, em uma só frase nós percebemos, era tríplice, ou seja, se resumia em 3 atividades ou 3 tarefas específicas. A primeira delas era aquela que apontava ou descrevia Jesus como um arauto. Vejam novamente para o versículo 35, ou olhem novamente comigo e leiam junto comigo para reforço e aprendizado. Vamos ler juntos o versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Jesus desenvolveu um ministério curto, porém intenso, e percorrendo toda a Galileia, é a informação que nós encontramos no capítulo 4 deste mesmo evangelho, aqui de uma maneira mais explícita, ou de uma maneira mais prática, percorria esta região,
entrando nas cidades, entrando nos povoados. E o que fazia Jesus? Qual era a missão de Jesus? Dentre elas, a missão dele se reconhecia através da pregação do evangelho do reino. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Como pregador, Jesus era claramente identificado pelo povo como um arauto. A palavra pregação aqui, ou o verbo pregar aqui neste versículo, aponta para a atividade de um arauto, que era muito conhecido naquele tempo. O arauto era um proclamador da verdade do seu rei. Ele se posicionava, ele se apresentava, ele trazia uma mensagem que não era sua e o povo deveria ouvir este arauto, porque ele trazia uma palavra certa, uma palavra verdadeira, uma palavra real, um decreto, um comunicado, uma ordem. Jesus aqui, então, é identificado como um arauto, como um pregador da mensagem celestial. Quando nós lemos os evangelhos, nós percebemos que quando Cristo, o Filho de Deus, ele desceu ao mundo, ou ele desceu dos céus, ele encarnou, ele assumiu a nossa natureza, ele se fez homem. Quando ele assume esta posição, em sua humilhação, ele se tornou um pregador. Tarefa honrosa, tarefa que foi responsabilidade dos profetas do passado. Mas ele agora se torna um pregador da sua própria verdade, da sua própria palavra. E não há identificação mais clara nos evangelhos do que aquela que diz que quando Cristo, ele desceu dos céus e se fez homem e habitou entre nós, ele aceitou a sua missão quando o Pai pegou o seu único filho e o fez pregador. A sua mensagem, ela deveria alertar os homens, deveria chamar a atenção dos homens quanto à chegada do evangelho do reino. O tempo cumprido, o reino próximo, e os homens precisavam se arrepender e crer neste maravilhoso evangelho. Mas também, versículo 35 nos diz que a atividade de Jesus, que era a essência da sua vida e ministério, era de que ele desenvolveu um importante trabalho como um mestre. Versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Ele proclamava a verdade, ele trazia a mensagem celeste, mas esta mensagem não deveria parar por aí. Deveria ser acompanhada de ensino, de discipulado, de treinamento, de preparação. Muito mais do que discutir o cristianismo com os outros, Jesus Cristo ensinou seus discípulos a mostrar ao mundo na prática o que é a fé cristã. E ao mesmo tempo em que ensinava a palavra, ele vivenciava a palavra. Ao mesmo tempo que trazia uma mensagem central para o evangelho, para a boa nova da salvação, que era ele mesmo, ele também tornava prática esta mensagem à medida em que ele ensinava e pregava. Aqui nós notamos e observamos um aspecto curioso, ou eu diria maravilhoso, do ministério de Jesus. Pregar e ensinar, não somente como tarefas de anúncio, de instrução, mas de fazer aquilo que se diz. Jesus não somente era um proclamador ou um pregador, mas ele demonstrava na prática ser um mestre maravilhoso, quando ele mesmo mostrava como tudo deveria ser feito. Falávamos sobre isto hoje pela manhã e eu penso que se aplica muito bem a mensagem desta noite. A igreja do Senhor, e assim ela foi fundada, alicerçada em Cristo, ela não será reconhecida apenas como verdadeira quando anuncia a verdade, mas também quando vivencia a verdade.
Não somente quando traz uma pregação fiel e cristocêntrica, ou seja, tendo Jesus Cristo como centro da mensagem, afastando-se de brincadeiras, de gracinhas, de piadinhas, de entretenimentos. Muito mais do que uma pregação verdadeira e cristocêntrica, que é extremamente necessária, a igreja também precisa ensinar, não somente com suas próprias palavras, mas deve, por toda a sua vida, tornar clara a mensagem da cruz. Ela é cristocêntrica na mensagem, mas ela é cristocêntrica quanto à vida. São duas realidades muito bem claras, vivas na pessoa de Jesus. E como é que isto termina? E como é que isto se encerra? Encerra-se quando o ministério de Jesus, a missão de Jesus, também era identificada através do fato do Senhor Jesus Cristo ser um curador. Do Senhor Jesus Cristo ser aquele, a própria palavra, ela é até reconhecida hoje por nós, terapia. Jesus curava ou era o terapeuta verdadeiramente espiritual do seu povo. Não são esses terapeutas de garagem ou de gabinetezinhos que nós estamos vendo por aí, que estão até cobrando para aconselhar pessoas, quando, como ministros do Evangelho, não deveriam cobrar aquilo que é de graça. Jesus era aquele que curava a alma das pessoas através do seu cuidado e do seu amor ao próximo. Final do versículo 35 diz que Jesus percorria todas as cidades, não somente ensinando, pregando, mas curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele gastou muito tempo pregando, gastou muito tempo ensinando com palavras e mostrando em sua vida o viver prático da boa nova de salvação, mas traduzindo a sua fé através da assistência, do cuidado, das boas obras que praticava. Aqui uma ilustração que eu acredito faz uma ponte com aquilo que a igreja precisa hoje testemunhar como igreja de Jesus. Certo tempo atrás, no período em que a Índia ainda era uma colônia britânica, existia um batalhão, e este batalhão inglês, ele era reconhecido por seu testemunho de ir à igreja toda semana. Na ordem que era imposta, o batalhão entrava na igreja, o batalhão cultuava ao Senhor, orava, ouvia os sermões, cantava, enfim. Toda semana este batalhão fazia a mesma coisa, mostrava e demonstrava a sua devoção. Aconteceu, e é interessante esse relato de um escritor que viveu nessa época, que um terremoto abalou uma região específica da Índia. E aqueles homens, deixando então agora a sua fé, não somente intelectual ou do coração, partiram para vivenciá-la na assistência àqueles que estavam soterrados, ou desterrados, ou morrendo. O testemunho deles foi tão interessante que um sacerdote do deus mais importante da Índia, Brahma, ele, no momento em que viu a atitude daqueles homens, ele pediu para ser batizado na hora, imediatamente. É a junção do que eles criam, falavam com o que eles estavam fazendo. Por isso, Jesus ensina a nós, e esta era a tônica ou a vida ministerial que ele experimentou nesta terra, ensinando, pregando e curando, para nos mostrar, meus amados irmãos, que aquilo que os sacerdotes, os escribas, os fariseus não estavam fazendo, o Senhor justamente veio apresentar, revelar e colocar em prática. Então aqui é uma menção do que Jesus fazia, e no versículo 36, de como ele demonstrou compaixão e piedade quando ele via, no desenvolvimento de seu ministério, as multidões, como é que elas estavam? Vamos ver juntos aqui, ou vamos ler juntos o versículo de número 36. O versículo 36 fala agora da compaixão
ou da piedade de Jesus. Vamos ler. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando Jesus viu as multidões, Mateus continua a narrar os acontecimentos que envolveram o ministério do Redentor. Ele pausa para mostrar mais uma vez a intensidade e o amor com que ele pregou, ensinou e curou pessoas. Agora, ele diz que quando Jesus olha para as pessoas, ele sente profunda compaixão por homens e mulheres exaustos e aflitos. Esse compadecimento de Jesus, esta piedade que Jesus teve da situação daqueles homens e mulheres, daquelas famílias que estavam ali soltas, necessitadas, sem orientação, sem pregação, sem cuidados, é descrita de uma maneira muito intensa. A compaixão que Jesus sentiu pelas multidões é aquela compaixão que na língua hebraica aponta para aquilo que os judeus acreditavam ser a sede de todas as emoções. Quando Jesus, ele olhou para as multidões, ele foi movido pelas entranhas. É como se do fundo de seu ser, de sua alma, de seus sentimentos, ele sentiu amor e piedade por aqueles que estavam sofrendo. E a descrição do apóstolo é que Jesus ele sentiu profunda compaixão por aquelas multidões, porque elas estavam aflitas e elas estavam exaustas. Elas estavam aflitas e a descrição aqui era de que como se elas estivessem semelhantes a corpos mutilados ou cadáveres esfolados. Suas almas estavam assim. A descrição é de que eles estavam como se tivessem sido saqueados por pessoas gananciosas, que eles estavam experimentando uma aflição, um sofrimento interminável, sem fim. Por isso Jesus sentiu uma compaixão tão grande que moveu as suas próprias entranhas. É aquela sensação que muitas vezes nós sentimos que até mesmo a espinha, ela dói, que até mesmo o nosso próprio ventre esfria. Jesus encontra as multidões aflitas e exaustas, abatidas ou prostradas. É uma ideia de que eles estavam experimentando um sofrimento moral muito profundo. Era uma situação de total desgraça, de total desprezo, de total abandono. Essa é a visão que o Senhor Jesus Cristo tem das multidões. E Mateus completa, ele vê aquele povo aflito e exausto como ovelhas que não têm pastor. Na realidade, eles não tinham pastores. Para os orientais, o rei era como se fosse um pastor. Nós vamos perceber isto muito claro na pessoa de Davi, na pessoa de Salomão. Quem eles tinham? Herodes, um adúltero, um idólatra, um homem que não tinha nenhuma preocupação com a miséria, com a fé, com a espiritualidade, com as famílias do seu povo. Ele só queria benefícios do Império Romano. Ovelhas que não têm pastor, sacerdotes corrompidos, homens que colocavam fardos tão pesados sobre os homens ou sobre os ombros do povo, de forma que eles não podiam nem caminhar, nem andar. Jesus então olha para aquelas multidões e ele tem profunda compaixão delas, porque elas estavam como animais indefesos. E ovelhas sem um pastor, elas são extremamente vulneráveis. É assim que Jesus as contempla. É assim que Jesus as observa. Aqui, meus irmãos, nós notamos a profunda compaixão de Jesus.
não somente descrita nesta passagem, mas que nos faz lembrar de outras passagens onde o Senhor, quando desce ao mundo, quando habita entre nós, quando sofre por nós, Ele experimenta tudo aquilo que poderíamos agonizar, que poderia nos levar a agonizar ou ao desespero, ao sofrimento. Jesus teve profunda compaixão pela dor do mundo. Nós olhamos isso quando Ele se compadeceu dos enfermos, quando Ele se compadeceu dos coxos, quando Ele se compadeceu dos oprimidos pelos demônios. Em todas as nossas aflições, Jesus foi afligido. É o que nos mostra Isaías 53. Em todas as nossas aflições, Jesus, Ele experimentou, Ele sentiu profunda compaixão por cada uma daquelas pessoas sofridas. Jesus teve profunda compaixão pela fome do mundo. Quando ele observou as multidões cansadas e famintas, Ele, preocupando-se com a situação delas, Ele procurou então saciar a fome e a sede das multidões. Jesus teve profunda compaixão pelo sofrimento do mundo. Nós podemos lembrar aqui quando Ele contemplou o sofrimento daquela viúva de Naim, conduzindo o seu filho morto ao túmulo e aproximando-se dela, tomado por um desejo gracioso de enxugar as suas lágrimas, Ele disse: não chores. Ele demonstrou profunda compaixão pela solidão do mundo, quando Ele notou e viu as multidões aflitas e cansadas e esquecidas, como aquele pobre leproso abandonado, afastado de todos. Vivia de maneira como se não existisse, como se morto fosse, enquanto os fariseus não davam a mínima para a situação dele. Jesus teve profunda compaixão pela situação em que encontrou o próprio mundo, distante de Deus, alienado de Deus, sem esperança. Os homens de seu tempo que lidavam com a religião não ofereciam direção, não ofereciam conforto, não ofereciam uma palavra que libertasse e que salvasse. Eles nem entendiam a maravilhosa realidade da chegada de Jesus, do Salvador do mundo. Jesus olhou para tudo isso e Ele sentiu profunda compaixão. E esta descrição aqui no Evangelho é maravilhosa, irmãos. Ele olhou para as multidões e viu as multidões como ovelhas que não têm pastor. Comparando-se esta expressão com outras passagens bíblicas, nós vamos notar claramente por que Jesus olhou para o povo e percebeu que eles não estavam sendo apacentados. Porque na realidade os pastores de seu tempo não estavam preparando as multidões para a chegada do bom pastor. Os pastores de seu tempo não estavam preparando e aguardando com a mesma expectativa profética a chegada do Supremo Pastor. Eles estavam tão distantes de tudo aquilo que foi anunciado, que o Senhor Jesus, Ele só sentiu profunda tristeza. E em outra passagem do Evangelho, Ele chega a chorar por Jerusalém. Tamanha a sua incredulidade, tamanha a sua dureza de coração. Naquele instante, naquele momento, Jesus estava se revelando mais uma vez como aquele que atenderia às necessidades de todo aquele que o buscasse e confiasse nele e encontrasse nele consolo e conforto para a sua alma. Se não, vejamos João capítulo 10, a partir do versículo de número 1, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele usa a mesma expressão e a mesma metáfora, a mesma figura, para referir-se ao povo e para referir-se a si mesmo e destacar que aqueles que não estavam cuidando das multidões, da igreja do Senhor naquela época,
eles estavam agindo como ladrões ou mercenários. João capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra de Jesus e do que Jesus falou a respeito de si mesmo. Prestem bem atenção. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus se refere a um pastor e a ovelhas que sempre reconhecem a voz de seu pastor e que não se deixam enganar pelas outras vozes que possam ouvir. Jesus está aqui falando a respeito de si mesmo. Vamos acompanhar a continuação da leitura. Versículo 6 diz: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Eles não estavam entendendo. Na realidade, o juízo de Deus viria quando Jesus, o verdadeiro pastor, começasse a pregar, ensinar e curar. E os falsos mestres ou pastores ou religiosos de seu tempo não conseguissem ver nem ouvir, porque estavam com seus corações endurecidos. Jesus então fala, eles não compreendem o sentido do que ele estava falando, e ele afirma novamente, versículo 7, Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Aqui é uma menção clara aos escribas e fariseus. Eles estavam se aproveitando das multidões, eles estavam afastando as multidões do Senhor, eles estavam criando tantas leis e regras que a graça de Deus estava bem distante de seus olhos e ouvidos. Jesus então diz, versículo de número 9, eu sou a porta deste aprisco. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E no versículo 14 ele diz ainda mais, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. A missão de Jesus, então, pregando, ensinando e curando, era dirigir-se até o Calvário para dar a sua vida por suas ovelhas sofredoras. A missão de Jesus, então, não era apenas ver as multidões aflitas e exaustas, ter compaixão delas e não fazer aquilo que de fato era a sua própria missão. Ele pregava que deveria morrer por nós. Ele ensinava que deveria seguir até o Calvário. Ele subjugava doenças e enfermidades para mostrar que nem mesmo a morte teria poder sobre o vitorioso pastor, que daria sua própria vida por suas ovelhas aflitas e exaustas que estavam abandonadas. O Senhor Jesus Cristo, então, nos mostra de maneira muito clara, irmãos, quem é o centro da mensagem, quem a igreja deve testemunhar,
como a igreja deve cumprir o seu papel agora, recebendo a tocha da salvação, a bandeira da verdade, e pregar, ensinar e fazer o bem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele mesmo deu o primeiro passo e fez aquilo que nenhum de nós teria capacidade, condição e poder para fazê-lo. E aí então, quando nós voltamos para Mateus capítulo 9, agora nos versículos de número 37 e 38, percebemos como o Senhor, Ele conclui esta parte do Evangelho, quando o evangelista, ele relata que após o Senhor Jesus Cristo ver a situação do povo, ele se dirige então aos seus discípulos e ele diz algo que ele ainda nunca havia dito. Ele proclama uma verdade, dirigindo-se agora aos seus discípulos. E ele transmite uma orientação que deveria ser observada e guardada por toda a igreja até a sua volta. Vamos ler juntos os versículos 37 e 38, Mateus 9, 37 e 38. Vamos ler? E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus estava somente na região da Palestina. Certamente o Senhor Jesus sabia da dimensão e do alcance de seu ministério. Também ele sabia da brevidade de tempo que passaria entre nós. Ele não conseguiria percorrer toda a terra. Ele não conseguiria fazer isto, até porque a sua missão era específica e deveria ser continuada por seu povo. As multidões eram imensas. O número de gente era incontável. Jesus sabia que povo após povo, gente após gente, pessoa após pessoa, mais necessitados da graça viriam. E então ele apresenta qual a missão a igreja deveria assumir, partindo da sua própria determinação e ordem, quando ele se dirige aos seus discípulos, os mais próximos, aqueles que estavam com ele, e ele diz: a colheita ou a seara, na verdade, é grande, mas os segadores ou os trabalhadores, eles são poucos. Não tinha nenhum praticamente naquela época. Jesus tem consciência da necessidade e da urgência do trabalho. E ele então diz para os seus discípulos, completando o seguinte: orem. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ele diz: vocês estão olhando o campo, e agora ele muda a figura de ovelha para campos e colheita, mostrando que a pregação do evangelho seria o semear da boa semente e o colher então os frutos dessa semeadura. E ele diz: o campo é vasto, é grande, tem muita gente para ouvir, tem muita gente para ser ensinada, tem muita gente para ser assistida, mas os trabalhadores são muito poucos. Por isso, roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para os seus campos. Ele direciona o pensamento dos seus discípulos para o lugar certo. Ele diz primeiro: orem ao Senhor, roguem ao Senhor, mas não fiquem apenas orando. Orem ao Senhor e peçam ao Senhor que trabalhadores sejam mandados. E quando nós prosseguimos na sequência do Evangelho, nós vamos perceber que logo após a ordem de orar, Ele escolhe os seus trabalhadores.
Mas ele deixa uma lição muito clara para a sua igreja. O campo sempre seria grande, mas poucos assumiriam a responsabilidade de trabalhar nesta seara. Há uma história interessante a respeito disso que eu utilizarei como ilustração agora também, mais uma ilustração. No período da Reforma Protestante, um colega de Martinho Lutero, outro monge, conversou com ele e disse o seguinte: Lutero, vamos tomar a seguinte decisão. Você vai sair para pregar o evangelho e defender os ideais da reforma. Mas eu, enquanto você sai, vou ficar aqui enclausurado orando. E aí Lutero saiu. E o seu colega, depois de um tempo, se apresentou a ele e disse que em seu período de oração e de intercessão, ele dormindo sonhou. E o seu sonho foi inusitado porque ele via somente um homem trabalhando em uma seara imensa. E quando ele olhou para o rosto daquele homem, ele viu Lutero. E então, passado aquele tempo, ele se apresenta a Lutero, e Lutero disse: mas nós não combinamos que você iria ficar orando enquanto eu ia sair pregando? Ele disse: não dá, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, eu tenho que me somar a você e pregar o evangelho. Jesus então aqui, irmãos, nos mostra e nos ensina que o desafio dado à sua igreja era de viver aquilo que prega, de ensinar por toda a vida, não somente com palavras, a sua fé, demonstrar de maneira prática o que é ser um cristão, e entender que a missão ainda continua sendo a mesma. E Jesus nos confiou então aquilo que até mesmo anjos anelam realizar: pregar o evangelho, anunciar a glória de Cristo, testemunhar da sua graça e amor, e entender que esse desafio sempre estará diante de nós. É certo que muitos hoje já não têm mais a condição e a saúde de sair e pregar, de sair e testemunhar, e devem ficar orando mesmo. Mas e o que dizer daqueles que têm condições nesta noite de atender a palavra de Jesus e perceber que a sua missão agora cumprida nos foi dada no sentido de que temos o compromisso de testemunhar de seu evangelho, de tornar viva e real aquilo que nós vamos agora experimentar quando comermos do pão e bebermos do cálice. É o anúncio da morte de Jesus. É um anúncio do que o bom pastor fez por nós. É um anúncio de sua vida que foi dada por suas ovelhas. E a oração que ele nos ensinou, ela continua ainda sendo a mesma. Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para os campos. Rogue para que o Senhor levante no meio de seu povo missionários que estejam dispostos a pregar o evangelho. Roguem para que o Senhor levante homens e mulheres dispostos a não somente ganhar dinheiro neste mundo, mas a ganhar aquilo que é mais precioso para o reino, que são almas para Cristo Jesus. Percebam, irmãos, que numa passagem tão pequena, se não refletirmos e pensarmos hoje no que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, embotaremos a nossa visão, ela vai ficar embaçada. Esqueceremos do nosso compromisso maior. Deixaremos de fazer aquilo que deveria ser primordial no preparo dos nossos jovens e na criação dos nossos filhos. Parem com este incentivo precoce de que seus meninos namorem muito jovens. Seu filho não vai virar gay se ele deixar para namorar quando ele ficar maior.
Jesus foi o maior homem que existiu e não casou com ninguém. Incentive-o a dedicar-se à obra do Evangelho. Ele não vai ser um monge, mas que ele comece da melhor maneira possível. Incentive-o a primeiramente ter um amor profundo pela causa do Evangelho, de forma que quando no futuro, responsavelmente, ele puder constituir família, ele terá plena consciência do seu papel e da sua tarefa no reino. Incentivemos-nos, irmãos, a nós mesmos, ainda aqueles que estão cansados. Não percam de vista as promessas bíblicas em Isaías 40, no Salmo 92, que o crente, quando envelhece, ele ainda é fortalecido. E para com essa história de ficar em casa, coçando a barriga, vendo televisão. Some-se na causa do Evangelho. Ensine aos mais jovens como deve ser feito, porque perdidos muitos estão. Porque não estão sendo ensinados por aqueles que agora só ficam assim, coçando o dedão, e aí dizem assim, eu já fiz muito isso, já saí por aí, já preguei o Evangelho em tanto lugar, agora é com você, mas você não ensina como faz. Entenda, meu irmão e minha irmã, que a seara continuará sendo grande, que da Palestina o Evangelho alcançou lugares inimagináveis. E nós precisamos orar para que o futuro da igreja tenha plena consciência de que a nossa missão, ela não está somente aqui. Que trabalho maravilhoso está sendo feito com os nossos filhos. Em uma sociedade tão consumista, eles estão aprendendo que é mais importante doar do que receber e se envolver com a obra missionária. Olha que interessante. São ideias assim, baseadas nas Escrituras, que mostram e refletem aquilo que Jesus veio fazer e nos ensinou para fazer. Não continuemos, meus amados irmãos, como aqueles que apenas ouvem. Será que não acontece nada com a sua alma e com a sua vida e com o seu coração? Você ouve. Você ouve. E coça tantos ouvidos. Mas lá fora sabem o que você está fazendo e como você está vivendo. Onde está o seu testemunho, o seu ensino, a sua ação? Onde está aquele desejo de colocar a sua vocação a serviço do reino? São atitudes pequenas que podem fazer toda a diferença, a semelhança daquele batalhão em tempos tão antigos, socorrendo pessoas em um terremoto. São atitudes pequenas que podem mostrar o seu envolvimento com o Evangelho a ponto de você refletir a Cristo. E ser um cristão é de fato refletir e mostrar ao mundo quais são as marcas que você carrega. Assim como Paulo disse, eu trago comigo as marcas de Cristo. Reflitamos hoje, irmãos, nesse tema e entendamos, irmãos, a responsabilidade que todos nós temos. Que não seja mais um culto, que não seja mais uma santa ceia, que não seja mais uma reunião, mas que seja a cada dia e momento um amadurecimento da nossa responsabilidade, como oficiais de igreja, como chefes de família, como jovens tementes ao Senhor, como crianças que estão aprendendo o Evangelho. Todos nós devemos ter a consciência de que como Jesus olhou as multidões e se compadeceu delas e deu a sua vida por seu povo, Ele então agora nos chama para que possamos segui-lo, se entregamos a nossa vida a Ele e confiamos em seu sacrifício perfeito e pela fé o recebemos para a nossa salvação, e agora abraçamos pela fé a nossa missão, a missão que temos pela frente.
Eu concluo lembrando aos irmãos mais uma vez aquilo que o Senhor disse quando se dirigiu aos seus discípulos. Que seja essa a palavra de ordem para nós. Que seja essa a mensagem que nos ajude a moldar a nossa conduta. Que seja essa palavra que nos mostre quão importante é guardar a palavra no coração e colocá-la em prática em nosso viver diário. A seara, disse Jesus, na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Se Ele chama você nesta noite, fruto desta oração, não endureça o seu coração. Se Ele chamar você nesta noite ao seu filho, não sufoque em seu coração esse desejo que ele tem de se dedicar a Cristo. Não tire dele esse desejo santo, mas rogue ao Senhor que mande trabalhadores e que a igreja do Senhor, consciente, cumpra o seu papel, cumpra aquilo que o Senhor lhe confiou a fazer. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós temos uma importante missão enquanto igreja a cumprir. Nosso papel não é político, nosso papel não é social, nosso papel primordial, essencial, é atender a palavra de Jesus e, compreendendo o que Ele fez, a maneira como Ele viveu e mostrou ao mundo ser a essência da sua vida e ministério, somos chamados a pregar, a ensinar e a curar como igreja do Senhor que tem consciência de seu papel neste mundo. Somos chamados a resplandecer a luz da tua cruz. Somos chamados a santidade como verdadeiro sal, trazemos o verdadeiro tempero celestial, divino, que mostra a diferença em nossas vidas e a diferença que está no Evangelho. Somos chamados a contemplar a Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e como Ele, como bom pastor, deu a sua vida por suas ovelhas e continua a arrebanhá-las quando elas ouvem a sua voz através do testemunho do Evangelho. Se não fizermos isso, ó Senhor, as pedras clamarão. Por isso rogamos, ó Senhor, ajuda-nos a enxergar o mundo como o próprio Cristo enxergou, como multidões exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor. E que possamos anunciar o supremo pastor, o grande pastor, o verdadeiro pastor, que salva, que liberta e que dá vida. Que possamos rogar ao Pai Celestial, que mande trabalhadores para a seara, porque o campo é grande, mas os trabalhadores são tão poucos, ó Senhor. Existem tantos ladrões, mercenários, lobos vorazes devorando ovelhas. Que possamos rogar ao Senhor, trabalhadores, é que quando recebermos a resposta, não fechemos o nosso coração, mas entendamos a nossa tarefa e responsabilidade como igreja de Cristo.
Ó Senhor, abençoa o teu povo e que na medida em que amadurecemos e somos edificados, não guardemos tudo aquilo que aprendemos, mas que nos tornemos praticantes vivos e operosos da tua santa palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.